Olá, sejam bem-vindos ao programa ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje comigo Rubens Stuck e Matheus Ferrareto, os dois fundadores da Ecoflame Garden, uma empresa que já está se tornando referência no setor de móveis externos. Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao ABCD ESG. Hoje é um programa um pouco diferente. Nós temos dois convidados em vez de um só para uma conversa muito interessante. Eu queria começar, e aí vocês vão ter que decidir quem começa respondendo. Como é que surgiu a Ecoflame Garden, uma empresa bastante recente, apesar de já estar se destacando nesse segmento de móveis externos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, acredito que a Eco, a gente idealizou o projeto de móveis externos, pensando em problemas que a gente tinha na matéria-prima, na construção de móveis, e tentou trazer curvas e móveis estéticos com sustentabilidade de fato. O nome já diz Ecoflame Garden. Então a gente tem nome, eco no nome, e a gente tem esse cuidado e respeito pela palavra que seja eco de fato, em toda a cadeia, desde a matéria-prima até quem colhe essa matéria-prima e faz o produto, e esse produto final na venda um percentual destinado a um projeto social. Nem todos os produtos são assim, mas a nossa meta até para o próximo ano é transformar todos os produtos sustentáveis na cadeia toda. Então a ideia de criar a empresa de móveis, o Matheus arquiteto e eu fiz engenharia civil, a gente idealizou alguns móveis com uma arquitetura um pouco diferenciada, com esse lado eco para dentro da arquitetura. Bom, além do nome Eco, tem o nome Flame também aí nesse nome. Me explica direito como é que é essa combinação aí. Agora é você, Matheus. O Flame, ele surge, o principal produto nosso, assim, voltando um pouquinho na história da Eco, eu fui estagiário do Rubens durante o período de faculdade, e a gente identificou uma grande oportunidade de mercado com espaços, aquelas áreas de fogo. A gente identificou que era uma tendência que que tinha tudo para estourar nos próximos anos no Brasil. E o Rubens tinha uma construtora, tinha parte de projeto, a gente tentou unificar isso. E a gente de uma maneira ou de outra, a gente acaba produtificando esse espaço, esse fireplace, com um produto. Então o primeiro produto que a gente lança, que a gente desenha, é o tacho, que é o nosso principal produto, é o nosso carro-chefe. E a partir daí a Eco ela vem crescendo, ela vem ganhando uma notoriedade, e surge desse espaço de área de fogo e do lançamento do nosso primeiro produto, que foi o Tacho Corten, que é uma lareira para área externa. É uma lareira? É uma lareira para área externa. Hoje a linha de produtos de vocês vai de lareira, tem outros tipos de produtos? Quais? Tem outros tipos de produtos. A gente conseguiu produtificar todo o espaço de área de fogo. Então, primeiro a gente lança a lareira e a gente identifica uma grande oportunidade de mercado. Muitos clientes sempre mandando fotos pra gente, olha como ficou lindo. Muitos clientes mandam pra gente o espaço com outras cadeiras, com outras poltronas, e conversa com o Rubens um pouquinho desse feeling que a gente já tinha com conversas com arquitetos, com paisagistas. A gente identifica a oportunidade de lançar produtos que fossem complementares ao tacho, complementares à lareira. Então a gente lança a linha de puffs de jardim, são puffs que podem ficar expostos na área externa, e a gente praticamente cria e consolida uma nova categoria de móveis para a área externa. E acho que isso aí foi o diferencial que fez a Eco crescer tanto nesse curto espaço de tempo. E o que é mais legal de tudo é que até então a Eco era uma empresa sazonal. Nosso foco era muito o inverno, e chegava no verão, o pessoal, vocês têm alguma coisa para piscina, alguma coisa para praia? E a gente lança depois o puff de piscina. E a gente começou a perceber que cada produto que a gente lançava, com um design diferente, com categorias diferentes, os nossos clientes eles acabavam gostando muito, indicando para amigos, indicando para colegas, e a gente começou a perceber que os clientes acabavam se tornando fãs. Então a gente foi aprimorando essa parte de lançamento de produtos. Hoje a gente já tem a rede de jardim, churrasqueira para área externa, tapete flutuante, lareira de mesa, que era um produto que o pessoal sempre pediu. Então, hoje a gama de produtos da Eco e o que a gente vem fazendo dentro da Ecoflame é ter uma linha completa de móveis para área externa. Esse é o nosso objetivo, e cada vez mais com uma característica diferente do que já existe no mercado. Perfeito. E como é que as estratégias ESG complementaram o modelo de negócio de vocês?
principal foco é na linha de produção, é na cadeia reversa? Como é que vocês estruturaram essas demandas e estratégias na Ecoflame Garden? A gente, desde a contratação de todas as pessoas da equipe, a gente sempre teve uma preocupação na parte social da contratação da empresa, da matéria-prima e também do método de gestão do nosso time. Então, acredito que dá para crescer uma empresa eco desde o começo, como a gente fez, desde a primeira contratação do funcionário até as escolhas finais de todos os produtos. Lá a gente brinca que a gente criou uma cultura muito leve, né? A gente é jovem, o Matheus tem 25, eu tenho 28, e a gente tentou trazer o processo fabril, a produção, uma coisa que parece ser massivo. A gente tentou trazer métodos com matérias-primas um pouco menos que agride o ambiente, iniciando, uma metodologia um pouco mais leve. Eu e o Matheus, a gente não... Quando viu o ESG, a gente falava, caramba, a sigla a gente não teve familiaridade. Mas quando a gente olhou, a gente falou, cara, todos os requisitos a gente bate. Todos os requisitos a gente bateu. E de forma bem sutil. Um projeto muito interessante é esse de uma linha carbon free, ou seja, a neutralização do carbono, ou vocês estão utilizando equipamentos e materiais que não fazem emissão de gases de efeito estufa? Hoje, acho que assim, complementando um pouco do que o Rubens estava comentando, eu acho que a nossa geração, uma geração mais nova, a gente já costuma colocar alguns propósitos dentro do nosso dia a dia. Então, assim, se eu for falar que lá do começo a gente já pensou na sigla ESG, cara, não, mas já fazia parte do nosso dia a dia dentro do nosso propósito. Tanto que hoje a Eco é uma empresa carbon free, toda a emissão de tudo que a gente emite de carbono, desde o recebimento da matéria-prima, transporte, ida de toda a equipe, de todo o nosso time para a empresa, todo mundo trabalha presencial. Então a ida e o retorno, deslocamento, produção, gasto de água, de energia, dentro da produção ou até o recebimento da matéria-prima, envio para casa dos clientes, todo esse ciclo a gente zera através do crédito de carbono. Então eu acho que assim, mas isso foi algo que a gente não fez pensando em um ESG, acho que nós fizemos isso porque faz parte da nossa essência, faz parte do que a gente acredita de momento, do que a gente acredita de futuro. Então acho que faz parte do nosso propósito, e é isso que acaba que o nosso time acaba se engajando, porque a gente tem um propósito que é muito forte, muito bem estabelecido. Então o Carbon Free ele é um exemplo, mas a gente tem Linha Tamar, que faz com produto com retirada de pesca do mar. Tivemos ações sociais com São Paulo Invisível, tivemos ações sociais agora no ano que vem com o SOS Amazônia. Então eu acho que isso faz parte do nosso DNA, faz parte do DNA da Eco, muito antes até da gente entender o que significava o ESG. É muito importante isso, porque muita gente olha a sigla ESG e fica achando que isso é só para grandes empresas. E se você for olhar no nosso dia a dia, a gente vai incorporando essas estratégias, essas ações, às vezes até sem perceber. Depois a gente fala mais sobre os projetos, mas eu queria entender, vocês falaram muito de time, né? Onde que vocês estão? A fábrica está colocada ou instalada onde? E qual é o tamanho desse time? A nossa fábrica, o nosso QG, ela fica instalada em Salto, interior de São Paulo. A gente começou a empresa há 2 anos, eu e o Matheus eram apenas nós dois. Hoje a gente já conta com mais de 70 funcionários, colaboradores, espalhados entre fábrica e entre lojas espalhadas pelo Brasil. Então a gente tem lojas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba. Lojas próprias. Lojas próprias. A fabricação e a venda, a gente faz todo esse ciclo completo. Vocês revendem também para outras lojas de casas de móveis para casa, para lojas de material de construção? Como é que é? Então, como a marca ela foi meteórica nesses últimos 2 anos, a gente teve uma crescente alta. A gente começou nesses últimos 2 meses, a gente começou a atingir pontos de revenda. Então a gente só tinha apenas as nossas lojas da marca, e agora há 2 meses a gente começou a expandir para marcas multimarcas. Quantas lojas vocês têm? A gente tem 6 lojas.
E a estratégia de expansão está presente hoje por outros vendedores em quantos estados, em quantos pontos? Em 12 estados, 12 capitais nossas no próximo ano. E a gente já está em 2 revendas internacionais e vamos abrir 2 pontos dos Estados Unidos, Miami e Dubai no próximo ano. Vocês já começaram um projeto para vender para fora do Brasil? Já começamos o processo de expansão internacional. Como foi esse passo para exportar? O passo acho que vem da demanda, né? O Brasil aceitou muito bem essa linguagem. Eu acho que o mundo pede móveis mais eco, o mundo pede móveis mais leves. E a gente viu a demanda do Brasil, que já é um país continental, a gente reparou que essa demanda estava altíssima e a gente sondou o mercado, foi sondado, na verdade, por Dubai, uma das compras, e a gente viu que tinha portas abertas para a gente fazer essa internacionalização. Por que Salto? É uma cidade a quantos quilômetros daqui de São Paulo, para quem não conhece? Uns 90 quilômetros. É bem estratégico porque eu moro lá. Eu acredito... Sem dúvida, é muito estratégico. Você também, Meu mano da tua, cidade vizinha. Eu acredito que grandes projetos a gente precisa idealizar com calma e realmente tirar a ideia do papel. E a gente focou mesmo, a gente não tinha indústria de imóveis, a gente não trabalhava com isso. A gente trabalhava no setor, mas a gente tinha essa ideia e a gente focou questão de 3 meses, desenhamos todas as peças e a gente começou e desde o começo já foi um sucesso. Então acho que tirar uma ideia do papel pede um momento de reflexão, meditação e a gente fez o que precisava ser feito. Então acho que estrategicamente foi boa a opção. Não tenho dúvidas. Bom, a gente está conversando com o Matheus e com o Rubens da Ecoflame Garden. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Fique aí, até já. Olá, voltamos com o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje conversando com o Rubens e com o Matheus da Ecoflame Garden. Bom, no primeiro bloco a gente conversou um pouco sobre a criação da empresa, como vocês estruturaram essa linha de produtos e como perseguiram e perceberam que estão hoje produzindo com sustentabilidade. Por que vocês acham que tem esse objetivo ou essa forma de se posicionar já no DNA? É uma coisa dessa nova geração? Vocês perceberam isso? Vocês percebem isso nas pessoas que estão consumindo os produtos de vocês? Como é que vocês enxergam essa demanda pelos produtos ESG? Sem dúvida, a tendência, não vou dizer a tendência, mas é da geração. A gente brinca, a gente costuma falar que o novo rico, ele não é aquele que possui mais, mas é aquele que possui mais tempo de qualidade e momento de si. Então, desde a alimentação até o cuidado com o meio ambiente, eu acredito, essa geração que vem, ela consome produtos de quem ela acredita. Acredita de propósito, não só valores, mas valores de fato, que ela acredita de uma marca. Então, mais do que pensar só no público, eu e o Matheus a gente acredita. Vem acho que da gente que criou, então a gente acredita que isso é necessário. Valores desde forma de remuneração da empresa, a gente acredita que projetos sociais dentro de um time não só faz o bem para o próximo, mas faz o bem para a gente. Então a gente tem um time completamente engajados em projetos sociais que quando a gente chega no escritório, a gente se orgulha de ver a reação deles, não das nossas decisões, mas da decisão de um time e o quanto impacta isso dentro do time, projetos sociais que a empresa ela proporciona. Então acredito que sim, a gente tem muita gente jovem no time e a gente vê que está, eu acho que num DNA de uma nova geração, de um novo jeito de que não aceitar mais, eu não sei de onde vem, eu preciso saber de onde vem, eu preciso consumir coisas que eu sei, como foi feito, de fato, se a cadeia toda fecha. Então acredito que sim, estamos mudando no todo. Bom, o Matheus citou alguns projetos que vocês apoiaram. Qual foi o primeiro projeto que vocês fecharam para apoiar e por quê? O primeiro projeto que a primeira virada de chave que a gente teve, acho que foi com o São Paulo Invisível. São Paulo Invisível é a maior ONG de moradores de rua aqui de São Paulo e
o nosso insight ele saiu basicamente de algumas reportagens que a gente viu no momento que a gente estava planejando a nossa campanha de inverno. Como eu citei no bloco anterior, a Eco é uma empresa que ela cresceu e o foco dela sempre foi muito o inverno. Então a gente tem os clientes, eles compram a lareira nossa para se aquecer, para criar aquele momento gostoso no inverno. E na mesma semana que a gente estávamos planejando quais seriam as ações que a gente faria, as estratégias de como a gente se comportaria, eu vi uma reportagem que estava chegando o inverno em São Paulo e que moradores de rua acabam morrendo, e vários deles por causa do frio, né? Então a gente falou, poxa, como a gente tem clientes que compram nossos produtos, que compram a Eco, consomem a EcoFlame, para criar um momento, para se aquecer no inverno, enquanto isso eu tenho um morador de rua que está morrendo por causa do frio. E aí a gente viu como que a gente consegue ajudar. Conhecemos o André, que é o fundador, o André Soller, que é o fundador do São Paulo Invisível. E, ele, a partir do momento que a gente conversou com ele, que ele começou a contar de fato como que funcionava, qual que era o trabalho, a gente se engajou muito. Então, pra gente fazia sentido. Então, para cada lareira que a gente vendeu no inverno, ou a lareira ao tacho, ou a lareira de mesa, para cada produto de fogo que a gente vendeu no inverno, a gente fez a doação de um kit agasalho, com touca, moletom, coberta, meia, para moradores de rua. E a gente foi fazer essa entrega também. Então, eu acho que isso aí foi a primeira ação que a gente fez. A gente viu como uma pequena ação muda uma vida de uma outra pessoa. Pra gente tocou muito isso daí. E foi muito legal que o próprio time nosso acabou se engajando com essa ação. Então a gente teve muita gente do time que acabou fazendo doação por fora, pediu para doar alguma coisa que tinha em casa. E teve muita gente, quando a gente postou nas nossas redes sociais, amigos, conhecidos, familiares, que também quiseram participar. E a gente viu que quando a gente coloca o propósito, né, mais pessoas se engajam. Eu costumo falar que não é sempre que... Não é o Matheus, não é o Rubens, ou não é a EcoFlame que vai mudar o mundo. Mas com pequenas ações que a gente faz, outras pessoas acabam vendo, acabam percebendo que também podem ajudar, também podem fazer o bem. E aí no contexto geral, se cada ação ou cada pessoa, cada empresa fizer uma pequena ação, a gente num contexto global a gente consegue fazer e mudar muita coisa. Então eu acho que a primeira ação foi essa, a gente viu que várias pessoas se engajaram com a Eco, se engajaram com o propósito, e a gente viu que isso faz sentido a gente conseguir mexer esse ciclo como um todo. Bom, já está muito claro que vocês têm essa pegada, esse DNA, né? Já abraçaram essa causa. Mas como é que as pessoas que estão assistindo a gente conseguem entender como é que vocês fazem para encaixar esses programas, esses medos dentro do negócio de vocês, né? Porque as pessoas também, às vezes, estão num negócio pequeno, estão começando um outro empreendimento e ficam um pouco receosas de que, eu vou me envolver num programa ESG, ou numa ação social, ou numa ação de cuidado ambiental, e isso vai encarecer muito o meu produto, vai complicar a minha estratégia de produção, minha linha de produção. Como é que vocês fizeram para encaixar dentro do negócio de vocês estes programas, como esse do São Paulo Invisível que você já citou, mas tem também o Projeto Tamar, vieram vários outros depois, né? Sim. Por isso que esse modelo que vocês fizeram, acho que é importante a gente contar para quem está nos acompanhando aqui. Até engraçado, você comentou em que momento que eu entro num projeto social e se isso vai ser um pouco mais custoso ou não. Acredite, tem alguns projetos que são até mais enxutos e mais baratos você usar sustentabilidade do que não ser utilizado. Eu vou dar um exemplo claro. Como começar? A gente estava numa visita na Bahia, no Projeto Tamar, e a gente teve o contato direto com um dos fundadores, e ele falou: nossa, um dos principais motivos que ocasionam morte das tartarugas são a rede de pesca. E a gente, dentro de um nosso mobiliário, a gente precisa de um produto que tem muito volume, que ele seja resistente às intempéries do tempo. E ele comentou: cara, seria muito interessante se vocês pudessem dar algum destino para isso. E a gente pensou: dá para tratar o material da rede para a gente poder utilizar de enchimento. Como eu faço isso? É uma coisa que parecia ser muito distante pra gente. Como que a gente vai fazer isso e vai colocar numa linha de fábrica? Eu acredito que é fazendo e testando o seu primeiro MVP para saber se isso vai ser viável. E a gente substituiu e criou uma linha com o Projeto Tamar
que dentro dos puffs vão as redes de pescas que matam as tartarugas que ficam no mar. Que foram retiradas, que foram retiradas dos oceanos. E que foram retiradas do oceano. Então a gente descobriu que nesses polos de onde fazem essa retirada, muitas ficam paradas. E que essa matéria-prima sairia sem custo. Uma boa parte sairia sem custo. Então, de um material que eu pagaria, eu já passo a não pagar. Então, se a gente partir do princípio que eu acredito que a gente tem que tentar, a gente tem que sair de algum ponto. É muito difícil a gente olhar e a gente recebe vários amigos, empresários, e fala, cara, de onde vocês começaram? Eu acho que tentando. O André Soller, o exemplo desse do São Paulo Invisível, é incrível. Como que o cara ajuda tanta pessoa na rua aqui em São Paulo e tem mais de 60 mil moradores de rua? Ele fala, fazendo um por vez e ouvindo. Então, acho que quando você se insere a primeira vez, eu acho que qualquer ação para somar, você já consegue ver o segundo passo. E com a gente o Tamar foi assim. Quando a gente descobre que as redes saíram mais baratas do que a matéria-prima que a gente estava utilizando, eu acho que a gente abre um cenário do processo da fábrica. A gente fala, a fábrica ela mede muito custo. E quando você atinge custo e sustentabilidade, eu acho que é o cenário perfeito para a gente mover uma empresa, que a gente visa o lucro e visa a sustentabilidade. Então acho que essa é a roda perfeita. Mas detalhe, a gente começou essa ação trocando a rede de pesca sem considerar o custo como um fator determinante. Buscamos, vimos que tem cooperativas que fazem essa retirada, não tem destino, então calhou dentro de um contexto geral, a gente também associar ao custo nosso. Mas a ação ela surgiu independente do custo, ela surgiu pensando no propósito de fazer um ciclo, retirar a rede do mar, usar algo, lançar uma linha como o Projeto Tamar. A gente tem uma linha que é exclusiva pro Projeto Tamar. E aí dentro desse produto a gente queria que fosse algo que não só tivesse um selo ou uma cor diferente, ou uma etiqueta com uma tartaruga, mas que ela tivesse um porquê, que ela representasse realmente o Projeto Tamar. Então a rede de pesca, hoje a gente tem cooperativas, hoje a gente tem pescadores que fazem essa retirada pra gente, mas surgiu do propósito realmente. Né? A gente não visou a economia, a gente não visou a redução de custo. Calhou que depois a gente viu que outras empresas também quiseram se associar a gente e acabou criando algo que a gente começou a criar um hub que de mais pessoas ajudando e no contexto todos acabam se ajudando em prol da ação. Tem um fato curioso disso, que a gente, analisando esse movimento das retiradas de pesca, a gente viu que a gente poderia, no próximo ano, remunerar pescadores para retirar essa rede. Então a gente, no próximo ano, vai ter um FII mensal para pescadores fazer essa colheita de rede para a utilização da indústria. Então a gente visa, para os próximos 2 anos, cerca de 10 toneladas de retirada de rede do mar. Então, são coisas que a gente consegue desde a retirada da matéria-prima até o produto, até o cliente final. Então, é a ecologia completa, desde a retirada até o produto final. Isso que a gente vai buscar. Bom, vocês tiveram outras parcerias também. Como conseguir avançar nessas estratégias ESG por meio de parcerias? Vocês foram escolhendo outros parceiros? Os parceiros procuraram vocês? Como é que foi? Eu acredito que uma marca que ela se posiciona em ESG, ela é muito mais visada por outros parceiros do segmento. Então a gente tem algumas, a Transcriativa, Casa Unesco, Soust, que elas nos chamou pelas parcerias como o Projeto Tamar. Então acredito que a visibilidade que você tem e ser realmente um projeto transparente e você mostrar exatamente o processo que você faz, eu acredito que sim. Hoje no cenário, como a gente estava falando, as pessoas consomem produtos de marcas e de empresas que elas visam isso como o seu propósito e valores. Então acredito que essa visibilidade entre marcas nos facilitou bastante, colocou em evidência para outras collabs, outras parcerias, como SOS Amazônia, como outros projetos. Bom, a gente já está chegando ao final do nosso tempo aqui, infelizmente, mas fica uma última questão, que é para onde vocês acham que vai caminhar o negócio de vocês? Fica nesse âmbito dos móveis externos ou é uma coisa que é para se inserir na vida das pessoas de uma forma sustentável, em que a gente tem a integração aí de ambientes internos, externos e públicos cada vez mais diversificados, é isso? Tem muito para a gente
crescer, para a gente fazer. Eu acho que a Eco ela ainda é um bebê, ela tem 1 ano e meio de vida, apesar do grande crescimento rápido que a gente teve. Ela ainda é um bebê, então tem muita coisa para a gente fazer. Eu acho que a Eco, ela, mais do que o crescimento no cenário comercial, eu acho que ela tem tudo para se tornar uma empresa referência em questões sociais, em questão de sustentabilidade, e acho que é isso que a gente vai cada vez mais trazer para dentro da Eco e fazer com que as outras empresas, ou sejam grandes, sejam pequenas, sejam aquele comércio, mercadinho de bairro que às vezes acha que não pode fazer o bem, mas se ele mexer uma mãozinha dele, consegue ajudar uma criança, consegue ajudar alguém ali da própria cidade e, de novo, no contexto geral, você consegue criar um ciclo de boas ações. Isso tudo conseguindo ganhar dinheiro ainda também, né? Eu acredito que dá para conciliar ambas as partes, e quando a gente faz o bem, faz o propósito, e você consegue conciliar os dois juntos, é algo surpreendente. E o poder que a gente consegue escalar e multiplicar é fantástico. A gente está muito confiante com o projeto, e mais que tudo, acho que móveis foram apenas um setor que a gente acabou encaixando para poder fazer o que de fato a gente está aqui de propósito, que é poder ajudar e poder somar. Ótimo, muito obrigado pela participação de vocês aqui no ABCD ESG. Eu quero agradecer também a sua companhia, acompanhando e assistindo ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Nós estamos no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até a semana que vem. Até lá.